E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângelo, eu sou discente do curso de pós-graduação em Engenharia de Sistemas Agrícolas aqui na Exalc USP. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre curvas características e sistemas de bombeamento. As curvas características elas são representações gráficas de algumas relações que as motobombas apresentam, sendo elas altura manométrica vazão, potência vazão, rendimento vazão e NPSH vazão. Elas são ferramentas utilizadas para a seleção das motobombas, pois elas apresentam em um único local e de forma gráfica as relações que as bombas têm, ou seja, facilitam a nossa escolha. Aqui nós temos o sistema de bombeamento completo, onde nós temos todas as partes constituintes e vamos estudá-las uma a uma a seguir. Aqui o nosso sistema está dividido em três partes. Em verde, a nossa tubulação de sucção ou sucção. Em vermelho, a nossa motobomba, ou conjunto motobomba, e em azul, a nossa tubulação de recalque, ou recalque. Nossa tubulação de sucção é subdividida em algumas partes, sendo a primeira delas uma válvula de pé com crivo. Ela é responsável por manter a nossa tubulação sempre cheia de água, mesmo após o encerramento de atividade. Temos posteriormente uma curva longa. Essa curva é longa, pois ela tem o intuito de reduzir perda de cargas localizadas. Temos uma redução na entrada da nossa motobomba, temos a nossa bomba, propriamente dita, e o nosso motor, que faz a nossa bomba funcionar. Esse motor pode ser elétrico ou combustão. Na saída nós temos uma outra redução, com o intuito de retornar a nossa tubulação ao diâmetro adequado, e uma válvula de retenção. Essa válvula é utilizada, pois quando a nossa tubulação ficar cheia de água após o funcionamento, todo esse peso de coluna de líquido fica sobre a nossa carcaça da bomba. Com essa válvula de retenção, essa pressão não fica exercida sobre a nossa carcaça, e isso evita um desgaste desnecessário. Temos ainda um registro e uma outra curva longa, com o mesmo intuito da primeira. E aí nós temos a nossa tubulação que leva a água ao local adequado, ao nosso local de utilização. Bom, para a confecção de uma curva característica, nós precisamos de uma bancada para ensaio de motobombas. A nossa bancada, apresentada aqui, ela é subdividida em algumas partes, sendo elas um reservatório, onde a nossa água é armazenada, um suporte para a motobomba, onde a nossa bomba é fixada, um registro para a confecção de perda de carga localizada, um manômetro para mensuração da pressão na nossa tubulação e um medidor de vazão. Durante o ensaio, quando a nossa motobomba é ligada, ela gera uma pressão e uma vazão associadas. Quando o nosso registro é fechado de forma parcial, você gera uma perda de carga localizada, aumentando assim a nossa pressão e reduzindo a nossa vazão. Com a anotação desses dados, nós podemos formar uma tabela, como essa apresentada. E com a associação desses pares altura manométrica vazão, nós criamos a nossa primeira curva característica, as curvas altura manométrica vazão, como essa apresentada aqui. E vamos estudar agora algumas outras configurações de curvas características. Nós temos aqui as nossas curvas acentuadas, onde nós temos grande variação de altura manométrica e pequena variação de vazão. Nós temos as nossas curvas estáveis, que apresentam pequenas variações de altura manométrica e grandes variações de vazão. Temos as nossas curvas planas, que apresentam ínfimas variações de altura manométrica e grandes variações de vazão. Temos ainda as nossas curvas instáveis, que são curvas um pouco problemáticas, pois elas apresentam diversas vazões para uma mesma pressão, diferentes formas de comportamento associadas, e elas têm uma difícil aplicação, tanto na indústria quanto na agricultura, pois, por exemplo, no nosso caso, nós não saberíamos qual seria a vazão que ela iria nos fornecer com a altura manométrica H1. Vamos ver agora um pouco sobre outras curvas características, por exemplo, a nossa curva vazão-rendimento. Aqui nós temos uma curva que mostra que vazões intermediárias apresentam rendimentos superiores. Bom, esse seria o nosso ponto adequado de utilização dessa bomba no campo. Entretanto, nós não conseguimos utilizar somente esse ponto. Dessa forma, nós utilizamos uma faixa útil de rendimento. Ressalta-se que nós podemos associar as nossas curvas de vazão-pressão com as curvas de rendimento. Aqui nós temos a nossa curva vazão-pressão e sobre ela nós plotamos a nossa superfície de rendimento.
Assim nós podemos observar que os pontos centrais, ou seja, as combinações de altura manométrica e vazão locadas no centro, apresentam um rendimento maior, nesse caso superiores a 85%, e quando caminhamos para as extremidades temos uma redução do nosso rendimento. Nós temos as curvas vazão-potência, e aqui nós podemos observar que com o aumento da vazão nós temos um aumento do requerimento de potência necessária também. Vamos falar um pouco agora sobre NPSH, ou altura livre positiva de sucção, que é a diferença entre a pressão atual de um líquido em um conduto forçado e a pressão de vapor desse mesmo líquido a uma dada temperatura. Essa variável é calculada com o intuito de se evitar a cavitação. Mas o que seria a cavitação? Cavitação é um fenômeno que ocorre no interior de uma motobomba, quando em funcionamento a pressão parcial gerada no interior dessa bomba é muito pequena e inferior à nossa pressão de vapor do líquido. Assim, o líquido passa do estado, o nosso fluido, passa do estado líquido para o estado gasoso, e com o acréscimo de pressão ele colapsa e retorna ao nosso estado líquido novamente, gerando assim uma onda de pressão que degrada o nosso rotor e a carcaça da motobomba. O cálculo do NPSH pode ser realizado através dessa nossa equação, onde o P0 significa a pressão na superfície da água, PV a pressão de vapor, ρ a nossa massa específica, G a gravidade, ΔZ a diferença de altura e HL a perda de carga no escoamento. A imagem que representa o colapso do vapor de água, onde na imagem A acontece a expansão do nosso líquido, da nossa água, se tornando vapor. No B, o início da retração. No C, a equivalência de pressão. E no D, o colapso total, com a geração da onda de pressão. Nós podemos observar que com o acréscimo de vazão, nós temos um acréscimo na necessidade de NPSH também. É isso, muito obrigado.